Bom dia, vamos dar início à nossa live. Meu nome é Cibele Girão, eu sou analista do Sebrae Ceará e a nossa conversa de hoje é um tira-dúvidas sobre medidas trabalhistas. A gente vai abordar a medida provisória 927, que instituiu algumas regras para o enfrentamento desse momento de crise do coronavírus. O nosso convidado de hoje é o Dr. Pedro Fontinelli. Ele é advogado, especialista em direito do trabalho e sócio do escritório de advocacia. Só um minutinho, vamos ver se o doutor Pedro aqui entra. Sócio do escritório de advocacia Albuquerque Pinto Soares Vieira. Pedro, se você estiver me ouvindo, você pode fazer a solicitação para entrar, ok? Aqui a entrada do doutor Pedro. Olá. Bom dia, Cibele. Bom dia, como vai? Tudo jóia. Queria agradecer a presença, a disponibilidade, a ajuda aí que você está nos dando e passar informações para os pequenos negócios. Muito obrigada. Imagina, a satisfação poder participar hoje. Agradeço o convite e espero que seja bastante produtivo aí esse tira dúvidas em torno da MP 927. Isso. Essa nossa live ela tem duração de aproximada de 40 minutos. Nós vamos tentar responder ao máximo as perguntas que vão sendo encaminhadas. A gente vai tratar da medida provisória. Essa medida provisória 927, ela trouxe alguns eixos. Ela vai falar do home office, da questão das férias, do aproveitamento e antecipação dos feriados, do banco de horas, da suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho e do adiamento do recolhimento do FGTS para as empresas. Essa medida provisória ela tem um aspecto muito importante porque ela visa proteger os empregos, as relações de emprego e também trazer regras, trazer normas que ajudem as empresas a atravessar esse momento de crise, esse momento de dificuldade. Então, é uma medida bem estruturada nesse sentido. Ok? Então, vamos começar aqui com as perguntas, né? Antes de começar com as perguntas, eu queria só passar para quem está entrando na live os principais canais de atendimento do Sebrae. É importante que vocês acessem, porque nós estamos com muito material para tirar muitas dúvidas que estão surgindo. Então, a gente tem a central de relacionamento, que é o 0800 570 0800, 0800 570 0800, o nosso site, que é o www.ce.sebrae.com.br. No nosso site tem muito material e você vai poder acessar também o Fale com Especialista, que tira dúvidas, tem um consultor especializado que vai tratar das suas dúvidas específicas. E nós temos agora também o nosso WhatsApp, que é o 85085-98139-0634. Ok? Ao longo da nossa conversa, eu vou repetir de novo os canais de atendimento. Então, vamos começar. Doutor Pedro, essas medidas trabalhistas que foram implantadas pela medida provisória 927 são definitivas? Não, Cibele, elas não são definitivas, elas vão durar enquanto perdurar a situação de calamidade pública e tem o prazo máximo de vigência até 31 de dezembro desse ano. Vale lembrar aí que, por se tratar de medida provisória, ela ainda precisa passar pela aprovação no Congresso Nacional no prazo de 120 dias. Então ainda vai ter todo esse jogo político de aprovação para a gente realmente saber como que vai ficar as consequências da medida provisória no decorrer do exercício de 2020. Mas durante esse período ela está vigente, as regras já estão valendo, hoje estão valendo, é isso? Sim, já estão valendo, podem ser aplicadas naturalmente porque encontram amparo no texto normativo. Ela começa falando dessa questão do teletrabalho, do home office. O que é esse home office? O que é que significa esse teletrabalho? Sibeli, o teletrabalho, home office, o trabalho remoto, nada mais é do que o exercício da atividade laboral pelo empregado no seu âmbito residencial, em casa, né? Ele não precisa se deslocar até o trabalho. Então essa foi uma das primeiras medidas que muitas das empresas começaram a adotar antes mesmo da entrada em vigor da medida provisória, com vistas ali a diminuir a aglomeração no ambiente interno laboral. E existe alguma formalidade para que os empregados possam ir para esse home office? Sim. Tem alguma formalização?
Sim, isso é muito importante ter em mente, Sibeli, porque antes da edição dessa medida provisória, existia já na CLT a possibilidade de transformar o contrato de trabalho da modalidade presencial para a modalidade de teletrabalho. Para isso, tinha uma formalidade mais rígida, digamos assim. Precisava haver um acerto ali bilateral e na possibilidade de retirar essa modalidade de teletrabalho para presencial, precisaria de um prazo de 15 dias. E a medida provisória veio justamente flexibilizar isso. Ela reduziu esse prazo. A empresa basta comunicar com 48 horas de antecedência que vai fazer essa alteração. As partes ajustam ali, dentro do intervalo de 30 dias, um termo aditivo ao contrato de trabalho, fazendo constar as regras daquele trabalho, como que vai ficar a questão de eventuais reembolsos de despesas, não quer dizer que necessariamente tenha que haver reembolso de despesas, como que vai ficar o uso de máquinas e equipamentos da empresa, a questão da responsabilidade do trabalhador pelo uso daquele equipamento, se tiver alguma danificação posterior. E, ao final, a empresa pode solicitar o retorno do trabalhador, quando tiver normalizada a situação, sem respeitar esse prazo de 15 dias que havia antes da medida provisória. Eu vejo que uma grande preocupação dos empregados é essa questão dos equipamentos, né? Muitas vezes eles não têm equipamentos para fazer esse teletrabalho. Então, se o empregado não tiver o equipamento, a empresa tem que fornecer, e caso ela não possa fornecer, ela pode dar meios, pagar esse equipamento, comprar um equipamento, isso não vai ser descontado do empregado, é isso? Exatamente. O empregador ele corre os riscos da atividade econômica, né? Então, ele tem que dar os meios pelos quais o trabalhador consiga exercer sua atividade. Agora, a medida provisória deixa muito aberta essa questão. Isso é um acerto. Não quer dizer que necessariamente o empregador tenha que fornecer. Se o empregado tiver um computador, um notebook, tiver condições de utilizar e ele estiver disposto a concordar num bom termo com o empregador, entendendo ali a dificuldade também do empresário nesse momento, ele pode, sem problema nenhum, utilizar o seu equipamento pessoal durante esse período. Ok, doutor Pedro. Estagiário, menor aprendiz, esse pessoal também pode fazer home office? A medida provisória trouxe essa abertura de possibilidade, porque é um tipo de modalidade de prestação de serviço. O estagiário é um aprendizado, né? E aí ficaria difícil conseguir implementar a supervisão do estágio no ambiente home office, né? Sem a presença do supervisor. Mesma coisa o aprendiz. Só que a medida provisória, já sabendo dessa dúvida que com certeza viria surgir, tratou de excepcionar e deixar como permitido estagiários e aprendizes trabalharem no regime de home office também durante esse período. E hora extra? Você trabalhando em casa, existe hora extra? O teu empregador vai ter que te pagar hora extra? Sibeli, esse é um questionamento bastante recorrente no tocante às horas extras de quem está em casa, né, de quem está no regime de teletrabalho home office. Antes da medida provisória, a CLT já previa que quem, porventura, fosse alocado no regime de teletrabalho não estaria dentro da previsão legal do regime de controle de horário, ou seja, o empregador, né, o empresário, o patrão, ele não consegue controlar o horário de trabalho de quem está em casa, naturalmente. Até existem alguns meios de controle, mas eles são diferentes e não estão dentro da previsão legal lá do controle eletrônico, do relógio de ponto. Então, a CLT já tratou de dizer que quem estiver em home office ou teletrabalho não está adstrito ao controle de jornada, ao controle de horário. E a medida provisória reforçou isso, deixando claro que quem, porventura, for para essa modalidade não vai ter o controle de horário. Agora, o que o empregador precisa entender e precisa ter cuidado é que isso não quer dizer, necessariamente, que o empregado não tenha direito às horas extras. Tá? Se, porventura, o gestor, o chefe, o dono da empresa, passar e-mails, mensagens de WhatsApp, fora do horário de expediente e solicitando o atendimento daquela demanda ainda naquele horário, por exemplo, às 20 horas, às 21 horas, olha, eu preciso desse relatório ainda hoje, isso é uma prova de que a pessoa trabalhou além do horário de expediente. Então, existe sim hora extra para quem estiver em home office, se ficar constatado que a pessoa foi demandada a cumprir um serviço fora do horário normal. Agora, não quer dizer que, se a pessoa mandar e-mails aleatoriamente e por pura vontade, fora do horário do expediente, ela terá direito à hora extra. É preciso bom senso, né? Dos dois lados. Isso.
Eu vejo que outra preocupação também é a questão do vale alimentação, do vale refeição, até do vale transporte. Os empregados perguntam, vão continuar recebendo? A gente tem direito, trabalhando em casa, a esse vale alimentação, vale refeição, ao vale transporte? É verdade, tem sido bastante recorrente também esse tema do vale refeição, da alimentação e do transporte. Quem está trabalhando em regime de home office ou teletrabalho, continua trabalhando. Então, se a pessoa já tinha o direito ao vale alimentação ou vale refeição no trabalho, a gente tem dado orientação no sentido de que a empresa tem a obrigação de manter o vale refeição e o vale alimentação, porque o trabalho continua sendo exercido. Na medida em que o trabalho cessa, ou seja, se a pessoa houvesse, por exemplo, uma suspensão do contrato de trabalho, aí seria outra história. Mas havendo a prestação do serviço, continua o direito do vale alimentação e o refeição. O vale transporte, a gente já entende que ele pode ser sim cortado, porque o vale transporte ele é uma verba paga para o trabalho. O empregado tem que ir, se deslocar e voltar no trajeto residência, residência trabalho. Como isso não vai existir no home office, naturalmente ele pode ser cortado. Agora, de novo, isso pode ser acordado entre empregado e empregador. Né? Se o empregador quiser manter o vale transporte como uma forma de compensação por eventual custo que o empregado vai ter em casa no uso de internet ou luz, isso pode ser naturalmente ajustado, e a MP também já deixou claro que isso não vai configurar verba de natureza salarial, ou seja, não vai haver encargos depois sobre esse pagamento. Outro tema que a medida provisória tratou foi a questão das férias, a possibilidade de antecipação dessas férias, tanto individuais como coletivas, né, durante esse período. Como é que funciona essa questão de antecipar férias? Essa talvez tenha sido a válvula de escape, à medida que as empresas estão adotando nesse momento de incerteza, sem saber o que é que vai vir em torno de medida do governo mais efetiva. Essa é a medida mais utilizada que nós temos visto pelos empregadores. A empresa coloca de férias, tanto seja individual ou coletivo, os seus empregados, antecipando, ainda que o período de férias fosse posteriormente, a empresa já antecipa as férias daquele empregado ou de grupo de trabalhadores. A medida provisória exige só que haja um prévio comunicado de 48 horas. Né? E a grande novidade, que todo mundo já deve ter ouvido falar, é que o terço de férias, né, um terço adicional de um terço que é pago com as férias, ele não precisa ser pago nesse momento, ou seja, desafoga ali o empregador nesse momento de incertezas. Esse terço ele passa a ser devido só na época do pagamento do 13º de férias, que é lá em dezembro. Então, Pois não. vamos entender melhor. Eu não tenho direito ainda a férias, eu não conquistei ainda aquele período aquisitivo de 12 meses que me fizesse ter direito a gozar férias. Mesmo assim, o empregador pode decidir que vai antecipar essas minhas férias? Pode decidir que vai antecipar conforme a MP. Ele pode antecipar as férias daqueles empregados que ainda não têm o período aquisitivo completo. Ou seja, eu antecipo uma obrigação futura que eu tinha em razão da situação de calamidade pública. E ele pode antecipar 30 dias, mesmo que eu não tenha o período aquisitivo, mas ele pode escolher por antecipar também proporcional, me dar só alguns dias? Pode, desde que não haja pelo menos 5 dias. O período menor tem que ser de 5 dias. Você pode ir concedendo 10, 15, um de 5, e pode chegar ao limite máximo de 30 dias. Então, e também o empregador e o empregado podem ficar tranquilos, porque o terço vai continuar sendo devido, não é isso? O empregado ele vai receber o terço de férias, só que não obrigatoriamente ele vai receber o terço de férias antes do gozo das férias, né? Ele pode receber depois. Exatamente. A medida provisória não retirou o direito do empregado a receber esse terço, esse adicional de um terço. Só postergou o prazo para o limite máximo coincidir com a data do 13º, que é lá em dezembro, no final do ano. Dia 20 de dezembro, Dia 20 de dezembro, exatamente. O empregador, naturalmente, querendo e podendo, ele pode trazer para qualquer outro momento esse pagamento. Tá? Isso é o prazo máximo, né? Ele pode pagar até 20 de dezembro, mas ele, se quiser pagar antes, pode fazer esse pagamento antes também. Exatamente. Outra dúvida que eu vi é a seguinte: muitas empresas adotam a prática de pagar o período de férias antecipado, né? O empregado recebe um mês antes. Continua assim? Ele vai receber antecipado o valor dos dias de férias? Na verdade, pela lei, quando a pessoa vai sair de férias, ela recebe até 2 dias antes de sair de férias o pagamento antecipado daquele mês de férias. E a medida provisória também autorizou
que esse pagamento não seja feito mais de forma antecipada. Esse pagamento pode ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente, né? Ou seja, se a pessoa vai sair de férias a partir de 1º de abril agora, esse pagamento das férias ela recebe lá só até o 5º dia útil de maio. Então, isso é justamente uma medida para que o empregador, nesse momento, ao colocar o seu quadro funcional de férias, ele não tenha nenhum dispêndio imediato, nem da antecipação de férias e nem do adicional de 1/3. E para o pessoal assim, que já estava com férias agendadas para abril? No meu caso, por exemplo, eu estava com férias agendadas para antes de toda essa confusão. Como é que fica? Assim, eu vou seguir as regras antigas, eu vou seguir as regras novas? Como é que vai ficar? A gente tem orientado, Sibeli, que por ser uma exceção, já tem muita gente que estava com férias programadas para agora, abril, maio. Enfim, essas férias elas podem sim ser revistas. Nós estamos vivendo uma situação atípica, inédita, e a medida provisória veio justamente para tentar regulamentar essa situação de imprevisibilidade. Então, como a medida provisória dá sustentabilidade para antecipar as férias, a gente entende que mesmo as que já estavam programadas, elas podem sim ser antecipadas. Agora, e como fica... Desculpa, assim, a título de sugestão para o empregador, ele tente ao máximo começar por quem eventualmente não tivesse as férias já avisadas, já programadas de forma registrada, né? Anterior, e aí né? deixar essas pessoas que já estão com as férias programadas formalmente por último, em último caso. Porque frustra, né, de certa forma, às vezes a pessoa já tinha viagem comprada, outros compromissos, e aí você acaba que vai entrar numa discussão maior, né? E a venda de dias de férias? Aqueles 10 dias que a gente pode optar por vender? A gente entende que a medida, nesse momento, dentro do que está sendo estabelecido pela medida provisória, o empregador ele pode se recusar a comprar aqueles 10 dias que poderiam ser vendidos pelo empregado, né? É uma situação que o empregador ele não pode ser obrigado a comprar as férias nesse momento que estamos vivendo. Até porque o intuito justamente é desonerar a folha de pagamento. Eu estou recebendo uma série de perguntas aqui, inclusive algumas perguntas sobre outros temas, e eu queria só reforçar que vocês podem fazer essas perguntas, eventualmente, se a gente não responder alguma das perguntas de vocês aqui, vocês podem fazer essas perguntas nos nossos canais de atendimento. Eu vou repetir aqui os canais de atendimento do Sebrae. A gente tem o 0800 570 0800, que é a nossa central de relacionamento, 0800 570 0800. Nós temos também o site do Sebrae, que é o www.ce.sebrae.com.br. Aqui, além de acessar diversos conteúdos, você pode entrar no Fale com Especialista, vai ter um especialista para atender a sua dúvida individual, a sua dúvida específica. Nós também temos o nosso WhatsApp, que é o 859-8139-0634. 859-8139-0634. Nós estamos atendendo de segunda a sexta, de 8 às 20 horas, e nos sábados, de 9 às 15 horas. Tá? Só para reforçar. Então, a gente já falou da questão das férias, e o pessoal da área de saúde, que está de férias, é o contrário agora, não é se o empregador quiser dar férias, é o pessoal da área de saúde. Se tiver de férias, o que é que o empregador pode fazer se estiver precisando daquele empregado? A medida provisória deixou também uma ressalva importante, que foi sobre o cancelamento de quem já está de férias nesse momento, né? A regra geral, a gente tende a pensar em quem vai sair de férias, mas também existem as pessoas que estão naquele serviço essencial, por exemplo, como você mencionou, a área de saúde. Eles podem sim, segundo a medida provisória, ter suas férias interrompidas para retomar a sua atividade em razão da essencialidade do serviço. A respeito disso, a gente acrescenta também o seguinte, Sibeli, não é só a interpretação, ela pode ir além, com a devida cautela e bom senso pelo empregador. Não é só necessariamente os serviços tidos por essenciais. A empresa que continua funcionando, porque está excetuada lá do decreto do governo do estado, por exemplo, as indústrias, elas podem ter dentro da sua funcionalidade, dentro da sua atividade, algumas funções que sem elas não funciona, a empresa não roda. Por exemplo, o profissional de TI, né, nesse momento de muitas videoconferências para fazer reunião,
inviabiliza praticamente a organização interna da empresa. Então, se porventura algum profissional de TI estiver de férias e a empresa precisa muito daquele profissional para continuar operando, a gente entende, com as devidas ressalvas, que as férias desse profissional ela pode sim ser suspensa e convocada em razão de um bem maior, que é a manutenção da atividade empresária, ainda que ela não esteja inserida no rol de atividades essenciais. Tá. E o feriado, os feriados futuros, como é que funciona, como é que fica essa questão da antecipação dos feriados? Explica um pouquinho para a gente. Essa também, Sibeli, é uma das medidas que a medida provisória veio para tentar deixar o trabalhador em casa sem prejuízo do salário, né? Somando ali com a ideia já das férias. Você pode antecipar os feriados que existem no calendário, ele descansa, né, goza o feriado de forma antecipada. O feriado de 7 de setembro, de 15 de novembro, ele já fica em casa compensando, e quando chegar em 7 de setembro e 15 de novembro, a pessoa naturalmente trabalha. A ressalva aí é com relação aos feriados religiosos. Tá? A medida provisória excetuou os feriados religiosos, dizendo que esses feriados religiosos especificamente precisam ser acordados entre empregado e empregador. Então, o meu empregado faz o seguinte, olha, hoje você não trabalha, mas vale pelo dia 15 de novembro. Aí naquele dia eu não trabalho e dia 15 de novembro eu terei que trabalhar. Exatamente. É assim. Você pode... E o banco de horas, né? Como é que fica essa compensação nesse momento do banco de horas? Com relação ao banco de horas, também está havendo uma certa confusão na interpretação. Existe o banco de horas já regular, que existia na CLT, aquele que as partes poderiam firmar por um prazo de 6 meses de compensação, ou seja, a pessoa trabalha, faz hora extra, depois a empresa tem 6 meses para compensar e não pagar aquelas horas extras, pagar na forma de compensação. Isso é uma coisa, continua valendo, ou seja, quem tem saldo de horas, a empresa também pode já colocar a pessoa para compensar nesses dias, somando aí a ideia das férias e a antecipação dos feriados. Agora, o que a MP trouxe foi a possibilidade do que a gente chama, na prática, de banco de horas negativo. Ou seja, a empresa, caso a pessoa não tenha mais férias, já tenha passado esse período de férias, ou caso já tenha já tenha antecipado o período de férias, já tenha antecipado os feriados, e a empresa ainda quiser adotar outra medida, ela pode formar um banco de horas negativo, e esse banco de horas ele tem que ser escrito, tá? Tem que ser acordado por escrito entre empregado e empregador. Como é que funciona? O empregado fica em casa 10, 15, 20 dias, o tempo que as partes ajustarem, e quando a situação se normalizar, o empregado vai repor esses dias que ele ficou em casa parado, sem prejuízo do salário, na forma de horas extras. Tem que ser até 2 horas extras por dia essa reposição posterior, e vai ter um prazo aí de 18 meses para essa compensação. No máximo, né? No máximo. 2 horas extras por dia. Isso. Eu estou recebendo uma pergunta aqui, como é que a gente deve registrar os acordos relacionados aos feriados? Se precisa deixar escrito isso em algum lugar, como é que é a formalização? Sim, tem que fazer um acordo individual escrito com o empregado. Vamos supor que a empresa decidiu antecipar todos os feriados oficiais que existem no calendário até 31 de dezembro desse ano, com os empregados. Então ela vai pegar cada um desses empregados e registrar que os feriados do dia 7 de setembro, 15 de novembro, 12 de outubro, 2 de novembro, serão antecipados em troca da semana agora compreendida entre 30 de março e 3 de abril, por exemplo. É só deixar tudo formalizado, assina empregado e empregador, para lá na frente isso ser demonstrado em caso de discussão judicial ou em caso de fiscalização pela Superintendência do Trabalho. Eu vi outra pergunta também de uma pessoa que diz o seguinte, mas a gente não trabalha no feriado, o comércio não abre no feriado. Ou o contrário, e se o comércio fosse abrir naquele feriado, como é que funciona? Se o comércio fosse abrir, esse dia não pode ser não gozado agora para ser compensado depois, não é isso? É porque assim, Sibeli, o feriado, regra geral, ele é um dia de não trabalho, né? Não tem trabalho no feriado sem prejuízo do salário. Sem prejuízo do salário. Quando acontece do comércio abrir no feriado, as empresas pagam necessariamente a hora extra ali dobrada, né, se for o caso. Então, a medida provisória ela não esclareceu esse ponto. O que pode estar nessa exceção aí é se nas convenções coletivas, tiver uma previsão de que 15 de novembro, 7 de setembro, 12 de outubro, são feriados
que o comércio irá funcionar e a empresa não irá pagar como extra. Nessa situação, naturalmente, você não pode fazer uma compensação, porque seria um dia normal de trabalho da pessoa. Mas, regra geral, o feriado, mesmo nas situações em que as empresas funcionam, ele é um dia excepcional e é remunerado como extra dobrado. Então, você pode, sim, compensar. Tá? Quem trabalha em regime de turno, de revezamento, estaria totalmente fora dessa regra. Quem trabalha na escala 6x1, por exemplo, que não importa se cai feriado ou domingo, é dia normal de trabalho para a pessoa. Aí sim ela estaria fora dessa regra da antecipação dos feriados. Entendi. Uma preocupação também é a história das exigências administrativas relacionadas à saúde e segurança no trabalho. Eu tenho que fazer os exames periódicos nesse momento, seria o prazo, eu fui demitido, eu vou ter que fazer o exame demissional. A medida provisória... Houve alguma coisa nesse sentido? Sim, a medida provisória também tratou dessa questão por ser muito recorrente, né? Os exames periódicos, eles precisam ser feitos num certo intervalo de tempo, até para manter e preservar a saúde do trabalhador. Mas a medida provisória ela suspendeu a exigência dos exames periódicos que, porventura, não caiam nesse período. Eles podem ser feitos num prazo de até 60 dias após o encerramento do estado de calamidade. Tá? Então, assim, nesse momento, eventuais exames periódicos que o empregador tenha que fazer dos seus empregados, eles não vão ser exigidos nesse momento. Lá na frente, se alguém for questionar por que não foi porque estamos amparados pela medida provisória. Estão suspensas esses exames periódicos. Tá? Agora, exame admissional e exame demissional tem aí uma outra conotação. O exame demissional ele necessariamente precisa ser feito, necessariamente, salvo se o último exame periódico da pessoa datar de menos de 180 dias, de até 180 dias. Então, o último exame periódico ficaria valendo como demissional. Agora, a primeira grande dúvida, Cibele, que tem sido feita é porque a MP ela não falou expressamente do admissional. E aí vai uma sugestão nossa. Não deixar de fazer o exame admissional, porque primeiro a medida provisória não excetuou de forma clara que o exame admissional está fora dessa exigência. E aí, se você contrata alguém nesse período sem fazer o exame admissional, você está assumindo um risco. Você não sabe se a pessoa está entrando com algum problema de saúde, aí depois, quando na hora da dispensa aparecer o problema de saúde, não vai ter a data exata desse eventual problema de saúde. Então, muita cautela com relação ao exame admissional, principalmente. Outro tema importante é o FGTS. O que a medida provisória trouxe em relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Também outra previsão, Cibele, bastante importante, salutar, para desafogar ali a folha e a despesa que o empregador hoje tem por manter seu quadro funcional ativo. Né? O FGTS dá competência de março, abril e maio. Eles foram suspensos a sua exigibilidade nesse momento. A empresa pode adiar esse pagamento para pagar na competência até o vencimento de 7 de julho desse ano ainda, mas, para tanto, ela precisa fazer uma declaração via CEFIP. Os colegas contadores sabem muito bem como funciona esse procedimento. A Caixa Econômica, inclusive, já emitiu uma circular informando como isso deve ser feito. Então, o empresário, o microempresário, deve procurar seu contador para aderir a esse parcelamento dos débitos de FGTS de março, abril e maio, até 20 de junho, tá? Até 20 de junho as empresas têm que fazer essa declaração. O que você vai fazer? Até 20 de junho vai declarar que os FGTS de março, abril e maio vão ser pagos na competência de 7 de julho de 2020 e esse pagamento ele pode ser parcelado em até 6 vezes, sem juros, sem correção e sem multa. Então, o FGTS ele continua devido, o empregador vai ter que pagar o FGTS. Só que esse FGTS vai ser pago depois e pode ser pago de forma parcelada, sem multas e sem juros. Exatamente isso. Exatamente. O FGTS não vai deixar de existir nesse período. O empregado vai ter o depósito na sua conta vinculada normalmente. O que houve foi só uma flexibilização desse pagamento nesse momento. Abril, maio e junho vai ficar para quando? Vamos repetir? Março, abril e maio. O FGTS março, abril e maio. Porque o FGTS de março você paga em abril. Então, estamos falando do FGTS de março, abril e maio. Eles vão ser devidos... A vencer em abril, maio e junho, é isso? A vencer em abril, maio e junho, exatamente. O FGTS a vencer em abril, maio e junho vão ser devidos a partir de até 7 de julho de 2020. Tendo essa condição importante de declarar
né, via Cefip, lá como eu falei dos contadores, até 20 de junho. Até 20 de junho o empregador tem que declarar que fez essa adesão. Até 20 de junho procurar o contador para ele fazer essa declaração, não é isso? Isso, exatamente. Uma medida que gerou um tema que gerou muita polêmica nessa medida provisória foi a possibilidade que existia de suspensão do contrato de trabalho, que ele chamou de capacitação do empregado, a possibilidade de capacitação do empregado, qualificação do empregado, um momento de qualificação do empregado. Mas isso causou tanta polêmica que acabou sendo revogado essa parte da medida provisória que tratava desse tema. Então, vamos falar um pouco disso. É possível suspender o contrato de trabalho nesse momento? O empregador pode fazer uma pausa no contrato de trabalho e não pagar o empregado? Sibeli, nesse momento, fazer suspensão de contrato de trabalho com suspensão de salário, a gente entende ser um risco bastante acentuado para o empresário. Por isso mesmo é que a gente tem apontado para todas essas medidas que nós acabamos de falar. Férias. As férias são as mais emblemáticas porque o empregador, de novo, repetindo, não vai ter nenhum dispêndio financeiro imediato. Então, é o momento ali para baixar a bola, esfriar e acompanhar o que vai acontecer. Porque se de repente você avançar no sentido de firmar com o seu empregado ali um contrato individual de suspensão do contrato de trabalho, mais tarde ele pode ser declarado inválido e aí você formou um passivo e ter que devolver tudo isso corrigido com juros, multa e tudo o mais. Tá? A gente já tem notícia, inclusive, Sibeli, de algumas empresas aí no Brasil que optaram por essa medida de fazer suspensão de contrato de trabalho, e aí os sindicatos denunciaram, entraram com ações na justiça, conseguiram medida liminar suspendendo esses aditivos aos contratos de trabalho. Então, pode ser um momento que cause, na verdade, mais dor de cabeça do que atenue o empregador. É melhor ter um pouco mais de cautela e um pouco mais de calma antes de avançar no sentido de suspender o contrato de trabalho. Talvez uma possibilidade de avançar nesse sentido de reduzir salário, fazer alguma negociação, seria procurar os sindicatos, tá? Por meio de negociação coletiva. Aí sim você traz uma segurança jurídica muito maior e mais confortável aí para o empregador nesse momento. Você negociar com o sindicato uma redução momentânea de salários. Tá, então muita cautela, a gente sabe que é um momento difícil, está todo mundo muito tenso, muito preocupado, mas o mais sensato é você tentar utilizar todas essas outras medidas, todas essas regras trabalhistas que a medida provisória trouxe, já permite, e tentar não fazer suspensão do contrato de trabalho, salvo algo via sindicato. Exato, e aí dá tempo ao tempo. Agora, é claro que quando a gente fala de tempo é muito relativo, a gente não sabe a situação de cada empregador nesse momento, né? Mas o fato é que, de um modo geral, o ideal é você dar tempo ao tempo. Se a medida provisória está te dando a possibilidade de não ter dispêndio e dar você vai fechar teu empreendimento, tua loja, teu negócio nesse momento, espera um pouco. Todo dia a gente está ouvindo aí que o governo federal vai editar a nova medida provisória tratando da suspensão do contrato de trabalho. Teve uma grande expectativa de sair ontem, até agora não saiu, e nós estamos acompanhando. Assim que sair, aí sim os empregadores vão ter de novo essa possibilidade de examinar uma medida mais segura. Melhor ter um caminho mais seguro do que de repente adotar uma medida que depois volte na forma de passivo, na forma de conta, que vai causar um dispêndio muito maior para o negócio do empresário. E o governo já está trabalhando nesse sentido, né? Parece que já está sendo editado uma medida provisória que trata especificamente da suspensão do contrato de trabalho. Exato. As notícias inclusive com possibilidade de antecipação do seguro-desemprego, não é isso? Essa é o que a gente escuta, né? As notícias que chegam é que já foi, inclusive, visto e revisto, já teve a opinião jurídica em cima disso e que estaria realmente aguardando só a assinatura final, né? Para passar a valer. Mas de concreto ainda nada. Então, todo mundo, né? Está nessa expectativa. Todo mundo está nessa expectativa. Vamos esperar, né? Exato. Tem uma pergunta interessante, eu vou voltar aqui para o FGTS. A pergunta foi o seguinte: se houver o parcelamento do FGTS, esse parcelamento de 6 meses, de um colaborador, e esse colaborador for demitido antes desse prazo do parcelamento, ele recolhe o FGTS mesmo assim, antes do prazo, ou o empregador vai ter que antecipar essas parcelas que seriam futuras? Como se trata de uma confissão
como eu expliquei, até o dia 20 de junho o empregador vai ter que declarar uma confissão de dívida desse período, né, de FGTS dos próximos meses que virão pela frente. Então, como se trata de uma confissão de dívida, o empregador está declarando ali o débito de FGTS dessas competências. Março, abril e maio. Então, se houver uma dispensa, ele vai sim fazer o encontro de contas desse período. Certo. Então, FGTS a gente já viu, antecipação do... Pronto, pode falar, doutor Pedro. Eu vi um questionamento no começo aí, nas mensagens, Sibeli, a respeito do Ministério Público. Ele emitiu uma nota técnica em torno da medida provisória com uma série de entendimentos contrários a alguns dispositivos da medida provisória. Então, só para esclarecer, porque alguém perguntou, o Ministério Público ele é um órgão que fiscaliza as relações de trabalho, mas ele não é poder judiciário. Então, assim, sem dúvida nenhuma, é importante escutar a opinião do Ministério Público do Trabalho nesse momento, né? Eles estão ali primando pela proteção do ordenamento jurídico na área trabalhista. Mas é importante também dizer que o Ministério Público não é poder judiciário, ele não tem o poder de decidir e impor alguma coisa nesse momento. Tudo que ele queira impor, na verdade, ele tem que impor por meio de decisão judicial, inclusive. Então, assim, podemos ler, naturalmente, examinar o que é que a nota técnica do Ministério Público diz, mas não podemos interpretar o que está escrito ali como lei, como norma, tá? Ali é uma recomendação e uma orientação. O que vale atualmente, hoje, é o que está na medida provisória 927. Exatamente. O que vale, o que vai nortear esse momento é o que está na medida provisória. E, naturalmente, o desenrolar dela. Como é que vai ser convertida em lei, com quais emendas. Por isso que a gente tem que acompanhar a evolução da medida provisória como um todo. Bom, a gente está quase terminando o nosso tempo, eu vou fazer mais 2 perguntas. Pois não. Uma pessoa que foi contaminada pelo coronavírus, ela é considerada doença relacionada ao trabalho, doença ocupacional, ela vai ter estabilidade ou não? Excelente pergunta, Sibeli. A medida provisória deixou claro lá no texto da norma que contrair coronavírus, ainda que no ambiente de trabalho, não configura doença ocupacional. Agora, isso é a letra fria da norma. A gente precisa interpretar no caso concreto. Então, aquelas empresas que, porventura, seguem funcionando, estão lá na exceção do decreto do governo do estado do Ceará, elas precisam ter cautela no seu ambiente de trabalho. Seguir todas aquelas recomendações da Organização Mundial de Saúde, né? Utilizar álcool gel, evitar aglomeração, fazer ali a aferição de temperatura. A gente tem notícia de muitas empresas que estão trabalhando nesse sentido. Então, assim, se porventura algum empregado contrai coronavírus no ambiente de trabalho, não quer dizer que foi doença ocupacional, até porque não tem como provar que ele adquiriu no ambiente de trabalho. Mas é claro que em eventual discussão judicial futura, vai ser essencial que a empresa demonstre que tomou todas as cautelas e seguiu todas as recomendações das autoridades de saúde no assunto para evitar que houvesse contaminação no seu ambiente de trabalho. Por fim, todas essas regras que a gente falou são aplicadas também ao trabalhador doméstico, ao empregado doméstico? Sim, todas essas regras que nós estamos falando, elas são aplicáveis ao empregado doméstico. A MP não excetuou nenhuma categoria de trabalho das suas regras. Doutor Pedro, eu agradeço muito, agradeço a disponibilidade, agradeço que você tenha colocado todo o seu conhecimento à nossa disposição. Muito obrigada. E fiquem de olho, gente, nas plataformas do Sebrae, nos nossos canais de atendimento. Eu vi que tem muitas perguntas relacionadas ao MEI, eu sei que tem muita gente preocupada com o MEI. Não era o nosso tema da live hoje, mas nós vamos nas próximas lives fazer um bate-papo específico sobre a questão do MEI, sobre a questão desse auxílio emergencial. Então, vamos ficar ligados nos nossos canais de atendimento, no 0800 570 0800, no nosso site www.ce.sebrae.com.br, no Fale com Especialista, e no nosso WhatsApp, 859-8139-0634. 859-8139-0634. Doutor Pedro, muito obrigada. Sibeli, eu que agradeço ao convite, agradeço ao Sebrae pelo convite e espero aí ter esclarecido as dúvidas das pessoas em torno da medida provisória. Ok, gente, continue tirando as dúvidas de vocês nos nossos canais de atendimento. Muito obrigada. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.